Olá, olá, sejam muito bem-vindos a esse nosso módulo sobre dicas para receber visitas, receber pessoas. Isso tem muito a ver com a arquitetura, a decoração do seu imóvel, o jeito que você deixou ele, seu estilo de vida, se você recebe muitos ou poucos amigos ou mais familiares. Independente de como for que você recebe as pessoas na sua casa, tem dicas essenciais aqui que eu gostaria de passar para vocês e que vão fazer a diferença, que você vai se sentir muito bem e as pessoas que você convidou também, ok? Eu quero começar aqui falando sobre a regra de ouro para receber visitas, que é, os convidados precisam se sentir bem, ok? O que eu quero dizer com isso? Independente se é um jantar mais formal, um almoço mais formal, ou se é algo mais informal, as pessoas precisam se sentir bem. Ninguém hoje quer estar na casa de outra pessoa e seguir uma série de regras que deixem ela não à vontade. E tem formas de a gente levar o nosso convidado para que ele se sinta bem, sem que ele ache que ele está seguindo alguma coisa muito restrita. E isso tudo é muito da sensibilidade do anfitrião, ok? Então, a dica de ouro, os convidados precisam se sentir bem. Como que você faz isso? Uma outra regra de ouro, pensar no propósito do seu encontro. Isso é essencial, ok? Se é o Natal, se é só um encontro de amigos, se é a Páscoa, se é um evento, algum feriado, ou se simplesmente algum jantar em família. Se você sabendo bem o propósito e aonde você quer chegar, você consegue com que esse convidado se torne à vontade no ambiente. Por exemplo, ok? Você vai fazer uma festa de Natal para sua família, algumas pessoas externas, talvez uma festa um pouco maior, que não só envolve o âmbito emocional interno da família, envolve também uma camada um pouco mais externa de pessoas. Né? Normalmente você está cruzando pessoas que já te conhecem um pouco mais, que são seus familiares, as pessoas que têm uma proximidade maior, com pessoas que talvez não te conheçam tanto. O ideal é que a conversinha não fique só naquele núcleo da família e que todo mundo esteja orientado ali do teu núcleo a se dispor a conversar um pouco mais, e tem técnicas, tem jeitos de a gente fazer isso, né? E de que a gente tenha um convidado se sentindo muito melhor. A principal delas é sabendo o propósito, né? Normalmente, você sabendo o propósito, se é a festa de Natal, obviamente você vai dispor a sua mesa e você não vai colocar uma pessoa que não se conheça muito perto da outra, né? Você vai tentar fazer com que isso seja de uma forma suave, que a pessoa que sentar naquele local, se você for colocar os nomes, né? E vou falar um pouquinho sobre isso em alguns passos seguintes, ok? Então, saiba bem o propósito da tua festa. Que já cansei de ver pessoas que, vou fazer uma reunião para amigos, ou até coloca a culpa no projeto. Flávio, esse teu projeto aqui não ficou bom, não deu certo, as pessoas não querem sentar aqui e tal, mas às vezes é falta de propósito, falta de intenção naquela reunião. E tudo tem que ter uma intenção, desde a mais simples até a mais formal, ok? Montar bem a lista de convidados. É isso que eu quero dizer, que normalmente as pessoas elas têm grupos de amigos, né? E grupos de amigos que têm uma certa similaridade e outros que não. De repente foi um grupo de amigos que você trabalhou numa empresa numa determinada época, que não tem nada a ver com os seus amigos que você sai mais dia a dia. Isso seria bom dar uma separada até. Se quiser convidar todo mundo, aí fica um pouquinho mais complicado. Você vai ter que achar links para essas pessoas se relacionarem, né? Tudo tem como fazer, mas se você está começando aí nessa vida de receber e de querer que as pessoas se sintam bem, o mais natural é você começar com pessoas que têm uma certa similaridade e depois, conforme você for tendo esse tato de como fazer o link entre esses grupos de pessoas, você vai aumentando isso, certo? Então, monte muito bem a lista de convidados. Outra dica essencial: o anfitrião se responsabiliza pela comida, certo? Nem que você não faça a cozinha, nem que você peça isso, a responsabilidade é tua. Não tem nada mais desagradável do que chegar na casa de alguém e essa pessoa ficar de braço cruzado e falar: peçam aí, vejam aí. Eu acho que a gente pode, desde se for chamar uns amigos para uma pizza, você se responsabiliza pelo lugar que você vai pedir, o que você até pode pedir opinião para os amigos e tal, mas você se responsabiliza por isso, ok? Então,
Faz parte de você receber bem, você se responsabilizar se as pessoas estão com sede, se você oferecer um suco, uma água, perguntar se a pessoa quer um cafezinho, se ela se sente bem. Isso é responsabilidade do anfitrião, ok? Banheiro limpinho, tá, gente? Se tiver o lavabo, no lavabo. Se não tiver o lavabo, o central da casa mesmo. Limpinho e impecável. For receber visita, não custa nada despersonalizar um pouquinho o ambiente. Se for um ambiente geral, né, que você use um banheiro comum, tira aquela série de shampoos, deixa uma coisa um pouco mais informal, as pessoas se sentem melhor assim. Formas criativas de entreter a sua visita. Não estou falando que agora todo mundo vai ter que caçar palavra, fazer karaokê. Não é isso de você criar uma série de eventos. Você tem que ter a sensibilidade de saber o que o teu grupo gosta e sugerir isso, sugerir esses entretenimentos. Se gosta de conversar simplesmente sem fazer mais nada, que seja isso, mas de uma forma agradável, certo? Uma outra dica que eu dou é crie um ambiente ideal e de acordo com o propósito da reunião. Aí sim, pegar o propósito, que você já vai saber qual é, e criar um ambiente ideal, certo? O que eu digo com isso? Se for uma festa de Natal, provavelmente vai ter a hora da ceia, né? Se já for uma festa informal, às vezes as pessoas nem comem na mesa, às vezes elas sentem vendo um filme na frente do sofá, então uma mesa de centro basta para ser a tua mesa de jantar, certo? Então, o propósito, criar esse ambiente de acordo com o propósito, certo? Se for marcar lugares, assim, agora a gente vai falar sobre marcar lugares, sempre coloque por afinidade. Nada mais agradável do que colocar uma pessoa que você não conhece, e você está na ponta da mesa, você tem que ficar horas ali. Não que você não possa conhecer essas pessoas, é divertido conhecer, né? Mas de repente você não precisa colocar lado a lado, trancar a pessoa. Coloca alguém que ela conhece meio perto, porque aí a conversa fica legal. Você acha essa pessoa, acha uma que você conhece também, né? E faz esse link entre pessoas que você conhece e você não conhece, certo? Sempre tenha em mente, todo mundo fala assim, marcar lugares. Imagine que eu recebo gente na minha casa assim, isso é muito formal, isso é para a rainha da Inglaterra, ou né, é algo assim, mas isso facilita muito, as pessoas já sabem aonde sentar, é prático, elas chegam, elas não ficam pensando, eu sento aqui na ponta, a criança fica onde e tal. Se você pensar sobre tudo isso, pense só quando você vai num restaurante, escolhe uma mesa grande, chegou com a tua família, quanto tempo às vezes perdem ali, o meu filho senta aqui, eu sento aqui, alguém sentou no meio, alguém tem que sair do lugar para trocar lugar para outra pessoa. E se você tivesse tudo marcadinho, se otimizar tempo, ia ser agradável, a pessoa já sabe onde sentar. E outra, a pessoa sabe que você se preocupou com ela, com o bem-estar dela, onde ela ia sentar e que ela tem o lugarzinho dela, o espaço no seu lar ali naquele evento. Isso é muito legal. E normalmente o convidado se sente muito bem e não tem nada a ver com ser informal ou formal. Você pode marcar assentos mesmo sendo uma reunião informal, ok? Aí sim, vamos falar sobre a parte divertida, que seria montando a mesa, uma mesa posta, ok? Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, que é sobre a questão dos talheres, ok? Então, olha lá, gente, o que vocês notam à primeira vista? Isso é uma disposição bem formal de uma mesa, ok? Nem sempre você precisa de todos esses objetos, porque normalmente se for um jantar informal, você não tem toda essa quantidade de pratos, ou às vezes é um só. Mas eu estou passando uma situação completa, porque aí é mais fácil abstrair do que acrescentar, ok? Primeira coisa que eu queria falar, o guardanapo ele não necessariamente precisa estar ali à esquerda. O guardanapo é algo bem versátil, não tem regra para o guardanapo, ok? Ele pode estar em cima do prato, ele pode ser dobrado entre esse prato de sopa embaixo, de uma forma mais reta. Depois eu vou mostrar algumas imagens que talvez apareça a situação. Ele pode estar como está aí, à esquerdinha, com um anelzinho ali preso. Ele pode estar totalmente diferente, tem uns lugares, alguns restaurantes que fazem um desenho como se fosse uma pirâmide, ele pode estar também. O guardanapo é algo que vai servir mais decorativo, porque dependendo desse teu adorno que você coloque nele, ele pode servir como uma lembrança, pode combinar com a decoração do centro de mesa. Então, o guardanapo é bem aleatório, não existe uma regra para ele. Tá? Outra coisa que vocês podem observar é que todas as serras das facas estão voltadas para o lado de dentro do prato, certo? Então, as facas todas do lado de dentro e começar com os talheres menores para os maiores.
Se for ter o prato de sopa, o talher de sopa ali é o segundo, da direita para a esquerda, e em cima aquela colherzinha, a colherzinha do garfinho, é para de repente uma entradinha menor, né, um petisco, uma saladinha, alguma coisa assim, certo? E não tem muito segredo, gente. Você vai começando conforme... Esse é um jantar que normalmente ele é servido em sequência, são vários pratos. Quando você vai num restaurante um pouco... onde eles servem a francesa, que a gente diz, eles servem várias sequências desses pratos. E aí você vai começando com os talheres. Já saiba que, assim, os 2 talheres dos 2 lados para o primeiro. Aí o da sopa, que seria do lado direito a colherzinha. Daí para o segundo prato, que normalmente é aquela faquinha mais retangular, que não é tão comprida, é para o peixe. E aquela última sequência de facas ali, que seria a faca para o prato principal, normalmente carne e tudo mais. E em cima as sobremesas, certo? Em cima as sobremesas. Ali naquela lateral, aquele pratinho separado, alguns restaurantes colocam, outros não, mas seria o pratinho para o pão, certo? Os copos, eles são do lado direito, sempre acima dos talheres. O maior sempre é para a água, o do meio é para o vinho tinto, o menor é para o vinho branco, tá? Caso você queira servir o champanhe, coloque a taça próxima para essa bebida logo após o copo da água ali. Coloca intercaladinho entre o copo da água ali e a taça principal, ok? Mas é mais ou menos essa sequência que fica ali do lado direito em cima, os copos, certo? Mas um adendo que tá aí seria a questão do último prato, aquele azul lá embaixo maior, que seria o suplá, que esse é o que dá suporte a todos os outros pratos, que é para não sujar a toalha de mesa, algo mais fácil também do garçom tirar depois, porque ele é um prato grande, ele dá para ser facilmente removido, certo? E embaixo de tudo, o azul claro, seria a toalha de mesa, que a gente tem diversas formas, o jogo americano, ou se for uma sequência de talheres bem extensa, igual esse, veja que às vezes um jogo americano não consegue comportar esse tanto de aparatos aí normalmente a gente usa uma toalha bonita, ou uma passadeira de um canto para outro da mesa, com uma largura maior. Então, tem várias... Ou, às vezes, se for uma mesa mais rústica mesmo, coloca em cima da mesa, os talheres mesmo, sabe? A gente vai ver algumas opções dessas que vocês vão ver que fica bem legal, ok? Uma outra dica importante que eu dou, tá? É a seguinte: espere seus convidados, mas nem tanto, certo? O ideal é esperar em torno de 1 hora depois que eles tiverem chegado para servir. No máximo 1h30. Quem chegar mais atrasado que isso tá de brincadeira contigo, tá? Não tá levando muito a sério aí o seu evento, certo? Ou pode ter acontecido alguma coisa, eu sei, mas no geral, se não aconteceu nada que tenha alguma desculpa, 1h30 de atraso, a pessoa perdeu mesmo, chega depois, come frio, enfim. Isso por quê? Porque quem tá ali, que chegou naquele horário, tem que ter um certo respeito por aquela pessoa. Aquela pessoa chegou no horário, respeitou o teu evento, respeitou você, e tá ali para ser bem servido, bem ambientado, tudo mais. Então, 1 hora, no máximo 1h30 é ideal, certo? E, gente, não tem muita regra. Eu sei que às vezes a gente fica falando assim, parece uma coisa muito elitizada, mas não é. São coisas que você pode fazer no campo de fundo aqui teu, e que você vai fazer com que sua visita se sente bem, ela vai querer voltar, e você vai se sentir muito bem com isso. Você vai ter vontade de fazer mais vezes, certo? E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de mesas postas, certo? Olha só essa aqui, tem até uma frase bonita que diz aqui embaixo: encontre tudo o que você precisa para ter mais praticidade e beleza sempre. Um prato bem rústico, tá vendo que ele não tem umas bordas meio irregulares. O que eu disse sobre o talher tá em cima da mesa mesmo, né? Não sem muita preocupação, é uma mesa de vidro, bem fácil de limpar. A gente tem um pratinho ali, provavelmente para uma entradinha, e embaixo o prato principal. E o guardanapo, como é que ele tá? Simplesmente dobrado entre as duas peças. Em cima, os talheres para sobremesa, e nas laterais, né, o talher principal e uma colherzinha ali do lado direito, que provavelmente serve pela entradinha, alguma coisa que vai servir, certo? Esse aqui, né, olha só, o guardanapo ele já faz parte da decoração, ele tá com aquele anel, com uma flor em cima dos pratos. Os talheres, eles estão em cima do suplá, nesse caso, eles não estão na lateral. Também é direto em cima da mesa, não tem
toalha, nem jogo americano, isso não é uma regra. Nesse outro, provavelmente um casamento, alguma coisa mais formal, você tem um centro de mesa bem alto. Nesse caso, é importante pensar que o convidado da tua frente, ele não existe para você, basicamente o convidado da esquerda e da direita. Nesse caso, foi usado um jogo que não pode se dizer jogo americano, é uma toalha num formato um pouco diferente. A gente tem o prato do pãozinho, a gente tem uma sequência generosa de garfos. Vocês podem ver que a gente tem um apoio, um descanso ali para a faca, porque normalmente é aquela situação, entre você trocar entre um prato e outro, aquele talher você não sabe muito bem o que você faz, se você cruza em cima do prato, se é um talher que você vai aproveitar mais uma vez, você deixa ele no descanso, ali do ladinho. Não é uma regra, não precisa ter em todas as vezes, mas é. Aí um copo da água maior, o do vinho, e nesse caso o guardanapo ele está bem à vontade, disposto ali do lado esquerdo. Pode ver que a cor combina, o verde, né? Isso tudo também tem muito a ver com o propósito do teu jantar. Não existe uma regra também sobre cores da louça e tudo mais. Aqui a foto está bem pequenininha, mas a ideia é mostrar que a gente também pode usar a passadeira de mesa de um canto a outro da mesa, uma mesa de família, de jantar, de final de semana, bem também tranquila, informal, mas bem arrumadinha, faz toda a diferença. Aqui uma mesa 2, pode ver algo bem descontraído, uma tabuinha ali de queijo, de frios, só um pratinho, uma taça para vinho. Por que não você organizar uma jantinha assim para você, para o seu esposo ou para o seu companheiro, companheira, quem esteja do seu lado, só dessa forma mais informal, é uma forma ótima de você usar o seu ambiente, saber o que eu digo. Às vezes você gasta tanto nessa tua questão da arquitetura, da decoração, para você usar as coisas de uma forma tão distraída, e isso é um hábito, tá, gente? O ato de você receber, nem que seja receber para o seu familiar dentro da sua casa, é algo que traz uma boa atmosfera para a sua família, para o seu jeito de viver. E isso faz parte, sim, da arquitetura, da decoração, do fato de você estar bem dentro do seu lar, certo? Aqui é uma mesa de um casamento, provavelmente, algo bem formal, né? Então aqui a gente tem uma toalha branca, tudo no estilo branco, várias sequências de pratos, vai vir coisa boa por aí. Quando eu vejo vários pratos desses, eu penso, nossa, como é que vai ser a entrada, o que vai ter, eu já fico bem curiosa, né? Então veja só, bem legal, tá? Os talheres todos virados para dentro, a faquinha ali virada para dentro, tudo bem como manda o figurino. E aqui a gente mostra mais uma sequência daquela mesinha verdinha com descanso de talheres, né? Uma parte próxima dela ali. E aqui uma vista de topo. Essa aqui tá um pouquinho pequenininha, mas dá para observar a questão do guardanapo. Veja que ele foi colocado quadrado, ali, retangular mesmo, e ele tem um outro tecidinho em cima que só faz a ideia do redondo ali. Ele foi colocado como se fosse um pratinho para aperitivo, alguma coisa assim ali. Porque a imagem está bem pequena, mas a ideia é em tons de nude. Os talheres dourados a gente tem usado bastante, certo? Então é isso que eu queria passar para vocês sobre a questão da parte da disposição dos pratos, do receber pessoas. Mas o fundamental, gente, é saber que você pode fazer isso de uma forma totalmente intencional, querendo ter um propósito, ok? Você pode fazer isso de uma forma tranquila, você pode fazer de uma forma que não seja, que a pessoa não se sinta que está entrando num palácio de Versalhes. Isso deve fazer parte da sua vida, e nada melhor do que você aproveitar a sua casa na íntegra, em todos os objetivos, para que tudo ela foi criada. Se ela foi criada para isso, ela tem que ser usada, tem que ser utilizada. Hoje a gente tem que utilizar o nosso lar e em diferentes aspectos. As pessoas, elas estão cada vez mais percebendo que estar dentro de casa é a melhor forma de se sentir bem consigo mesmo, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.